Nos Estados Unidos, nós tivemos, na prática, um dos dilemas que a tecnologia pode trazer. Um motorista tentou escapar de uma multa, culpando o carro. Um policial parou um condutor dirigindo um veículo da Tesla por excesso de velocidade. Foi no estado do Colorado. O motorista alegou que o carro estava com o autopiloto ativado, que é o sistema de assistência de direção capaz de acelerar e frear por conta própria, ou seja, não era o motorista que estava efetivamente dirigindo. O policial não aceitou a justificativa. Vamos ver o vídeo. Hi. Yes, sir. A little fast. I wasn't driving. That's a test driving autopilot, sir. You're in charge, though, so I need to see your driver's license. I'm in charge, but I wasn't driving. So Doesn't matter. Like, You're in the driver's seat. You I'm in can blame the car all you want, but how can we sort out this problem, sir? I wasn't. do you have a driver's license? I do, sir. The car doesn't have a driver's license. I need to see your driver's license. Aqui conosco temos o neurocientista Álvaro Machado, que sempre vai nos ajudar nesses debates. Álvaro, boa noite, muito obrigado por estar com a gente nesta sexta-feira. Em primeiro lugar, o carro realmente pode ter cometido aquela infração? Será que o motorista estava mentindo ou ele estava falando a verdade? Não dá para a gente saber se o carro efetivamente estava no modo FSD. Esse é um modo que a Tesla liberou em outubro do ano passado, onde ela tem não só formas fixas de dirigir, como ela deliberadamente coloca um limite acima do limite da estrada. Olha só, e isso daí poderia dar margem a realmente o carro estar, enfim, trafegando numa velocidade inapropriada. Só que tem um detalhe. Do ponto de vista legal, esse é um carro de autonomia de nível 2. A responsabilidade, sem a menor dúvida, é do motorista. Então não importa isso, porque o motorista poderia tirar o piloto automático e simplesmente seguir dirigindo à sua maneira. O nível 2 significa que o carro anda sozinho, faz curva, freia, mas precisa ter um motorista atento ali, com a mão ali perto do volante, muito prestando atenção no que o carro está fazendo. Funciona mais ou menos assim. A gente tem o nível 0, que é qualquer carro, nível 1, que são coisas muito pequenininhas, como, por exemplo, um controle de frenagem. O nível 2 é um em que o motorista, ele supostamente precisa ficar o tempo todo com a mão na direção. Então, ele não é um nível de autonomia plena. A autonomia começa a acontecer, de fato, no nível 3. No nível 3, a grande questão são as exceções. Quem é que assume quando uma coisa inesperada acontece? No nível 3, quem assume é o ser humano. E no nível 4, finalmente, você tem, de fato, a tese de que quando acontecer alguma coisa inesperada, o carro vai parar sozinho. Ou seja, você não tem um ser humano para dirigir. É como o Waymo, os carros da Baidu na China e assim por diante. Então, o carro nível 2 é um que está muito mais próximo da direção convencional e esse é o nível da Tesla. Você citou o Waymo, são aqueles táxis que já rodam por várias cidades americanas sem motorista. O passageiro entra no banco de trás, parece que tem um fantasma ali e o carro sai andando. Agora, nesse Tesla aqui, por exemplo, a gente sabe que dirigir exige uma certa interpretação, uma certa predição. Você vê o carro entrando, virando na rua, entrando na sua faixa, você já vai frear, você já vai perceber se ele vai... Exige uma certa experiência. Os carros hoje já conseguem fazer esse tipo de... Já transmitem essa segurança no volante? Eu acredito que essa segurança é muito dependente do mapeamento prévio das estradas, das ruas. Então, por exemplo, você pegar uma cidade como Phoenix, nos Estados Unidos, plana, muito bem controlada, você tem uma experiência de carros que transmitem essa segurança. Isso também se aplica quando a gente está falando de estradas, tá? A autonomia veicular está avançando rapidamente nas estradas. Você tem uma previsibilidade muito maior. Agora, por outro lado, quando o trânsito se torna caótico e a imprevisibilidade toma conta, aí não. E seria o caso no Brasil. É por isso que, entre outras coisas, esse assunto anda um pouco mais devagar por aqui. Pois é interessante saber o que está limitando essa conversa de termos carros autônomos aqui nas ruas das grandes cidades brasileiras. O que está faltando aqui? O principal limitador é jurídico, tá? O negócio é o seguinte, o Código Civil coloca, né, do ponto de vista do Código do Trânsito, no artigo 18, que o motorista precisa estar o tempo todo em controle do veículo. Existe um projeto de lei de 2023, que é o 1317, que está avançando a pauta dos carros autônomos, sobretudo com foco nesse tal nível 3, que, por exemplo, ele está na Mercedes hoje em dia. A Tesla não tem, mas Mercedes já tem. Existe uma discussão muito importante que é a seguinte, até o nível 2, o responsável
é o motorista. Não importa o que aconteceu, não importa o que o cara falou lá perto de Denver, no Colorado, nesse vídeo que a gente assistiu. O responsável é o motorista. No nível 3, há uma mudança da figura jurídica responsável. Se acontece alguma coisa, é a empresa que forneceu o carro, no caso, por exemplo, a Mercedes hoje em dia, que vai responder legalmente. Isso, inclusive, coloca o motorista numa posição muito curiosa, em que ele deve assumir a direção quando, no fundo, do ponto de vista legal, ele não precisaria. Entende? Do ponto de vista das suas responsabilidades. E isso daí traz um debate importante, porque, no final das contas, importa saber se as nossas cidades e estradas estão preparadas ou se a gente vai ter uma disparada nos acidentes. Esse é Álvaro Machado, que veio participar nessa sexta-feira, mas o quadro dele, o Prompt CNN, é toda segunda-feira, quando a gente trata de inteligência artificial e exatamente esses dilemas que tanto avanço, tanta evolução provocam na sociedade. Esse foi apenas um exemplo e muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Álvaro. Eu que agradeço.